E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Carol. Hoje eu tô trazendo pra vocês mais uma análise psicológica e hoje eu tô sozinha, não estou acompanhada. E hoje a gente vai trazer pra vocês sobre o tão falado vilão Griffith do anime de Berserk. Então bora lá pro vídeo. Mas antes disso, eu lembrar pra vocês o link do Apoia-se, que é muito importante pra gente continuar os vídeos do canal, e também sobre a nossa parceria com o Estilo Geek. Esse cenário bonito que a gente tá aqui agora é deles, tem caneca, tem camiseta, tem tudo que vocês quiserem. Então, vai aparecer o código na tela do Estilo Geek, vocês vão tirar o print e lembrando que tem que aparecer que vocês estão inscritos no nosso canal. Vai ter o link do WhatsApp deles aqui embaixo também e tem o código do QR Code. Aí vocês enviam lá para receber esse desconto massa e levar tudo que vocês quiserem. Então, gente, antes desse vídeo começar, trazer um aviso importante pra vocês, que apesar da gente misturar o entretenimento com o que a gente gosta, com a psicologia é um assunto sério, a gente não tá aqui pra diagnosticar ninguém, a gente tá trazendo algo que a gente gosta e agregando com a psicologia. Lembrando também que esse vídeo tem alguns assuntos sensíveis, então fica aí já de aviso pra vocês. Bom, a história de Berserk, a gente tá falando especificamente do mangá, tá? Que é onde a gente vai tirar todo esse universo pra embasar esse vídeo. Ela é na Idade das Trevas, então é uma idade onde as pessoas faziam coisas sombrias, os personagens precisavam fazer de tudo pra sobreviver àquilo. Então hoje, falando especificamente do Griffith, a gente percebe que o Griffith também fazia isso, pra ele sobreviver, pra ele manter ali, né, o bando dele. Mas a principal pergunta do vídeo é: será que o Griffith se torna um vilão só no momento onde aparece a mão de Deus, onde ele vai virar o Femento? Ou a gente já pode ver toda essa construção do personagem antes de chegar o eclipse? É Fento, né? Gente, corrigindo rapidinho, é Fento, tá? Foi mal pela pronúncia. O Griffith, ele nasceu plebeu, ele nasceu uma criança pobre, mas apesar disso, ele sempre foi muito ambicioso. Tem aquela cena onde ele tá sentadinho ali na rua e ele olha para aquele castelo, ele vislumbra. Então, o maior sonho do Griffith é o ter o próprio reino e, obviamente, se tornar um rei. Então, dessa forma, um dos jeitos que o Griffith acha de ascender esse poder dele é criando o Bando do Falcão. Então, ele se torna líder e fundador do Bando do Falcão, que é um bando de mercenários. Então, a partir daqui, a gente já percebe que o Griffith ele mostra uma das principais características da personalidade dele, que é a ambição, o carisma e o fato dele ser um líder nato. Você cai por ele, não tem como. E isso é um fato muito interessante porque o Griffith ele é um personagem tão bem construído que ao longo da história, até a gente chegar nesse arco final, nesse eclipse, você não percebe, você é conquistado completamente pelo personagem, você tenta justificar as ações dele, e aí só no final que você fica, caramba, por que que eu tava torcendo pra esse cara? Até hoje o Leonardo tenta justificar ele. Mas é uma coisa que ele fala que é certa, ele é um ótimo vilão, como vilão ele é Sim, maravilhoso. ele é maravilhoso. Porque a gente cai naquela besteira de ficar apaixonada pelo Griffith, né? Além dele ser muito bonito, que cativa os olhos. Porque querendo ou não, a beleza, ela cativa a gente. Você olha a pessoa, ela é perfeita, ela abre a boca e você fala, essa pessoa é podre por dentro. Tipo isso, entendeu? Então, gente, além da característica da personalidade do Griffith, ele tem uma beleza muito ímpar. Ele tem aquele cabelo bonito, é um cabelo branco. O legal de Berserk é que a representação do mal, ela não tá na cor escura, ela tá na cor clara. Então você vê ali o Guts, todo aquele personagem escuro, ele é bruto, ele tem super músculos. E o Griffith não, o Griffith ele tem muitos momentos do mangá que a beleza dele é maior do que das mulheres. E é comparado isso, justamente por ele ter essa aparência muito angelical. Então, gente, falando um pouco sobre essa ambição do Griffith, o que a gente pode apontar principalmente? O Griffith, ele se identifica tanto com o sonho dele que isso é atrelado nele. Faz parte dele, não tem como separar. Então ele constrói toda a personalidade e toda a identidade dele em torno desse sonho. E esse fato dele ser tão entrelaçado com o sonho dele, a gente já começa a perceber uma das principais estruturas da personalidade narcísica. O Griffith, ele se isola, ele não consegue entender muitas vezes o próprio sentimento e, por consequência, obviamente, o sentimento dos outros. Então ele se coloca naquele lugar de único, ele é especial, ele é diferente. Isso na personalidade narcísica é muito forte, porque ela é uma pessoa que não consegue se equiparar às outras. E quem sabe só ele pode estar no local onde os melhores estejam, igual a ele. Mas isso a gente no mangá, o Griffith ele não consegue. É ele por ele e não tem ninguém que seja igual a ele.
A gente percebe isso até o último momento, até o final. Griffith! Casca, não interfira nisso. Mas... Apenas observe eu tomando pra mim aquilo que quero. Eu realmente não consigo aguentar essa sua atitude idiota! Justamente por ele se isolar, o Griffith tem uma dificuldade muito grande em lidar com os sentimentos negativos. Ele não consegue lidar com a perda, ele não consegue lidar com a frustração. E isso a gente consegue perceber perfeitamente ao longo do mangá. Quando ele perde pro Guts a primeira vez, que é o que leva ele ao estopim, que leva ele a fazer essa decisão ruim, é porque ele não consegue lidar com a frustração dele. O Guts falou pra ele, olha... Se você só considera os amigos aqueles que seguem o próprio sonho, eu quero ser o seu amigo. Então, eu vou seguir o meu próprio sonho. Mas aí o Griffith fala, não é assim não. Você não vai sair sozinho, a gente vai lutar aqui. Porque você é meu. O sentimento do Griffith pelo Guts, principalmente, é um sentimento de posse. Porque por mais que ele goste do Guts, ele considera ele ali o único amigo dele, a única pessoa que ele considera ao longo do mangá. Ele deseja o Guts, esse sentimento de pertencimento do personagem. Quando o Griffith ele tem o contato com a realeza, que ele entra no mundo da nobreza, parece que o objetivo dele tá bem ali, à distância de um palmo. Então é nesse momento que a gente percebe que o personagem tá perdendo a cautela dele, porque é uma das principais características do Griffith também. Apesar dele ser muito ambicioso, ter muita vontade em atingir o objetivo dele, até então ele pensava bastante como ele ia fazer, era tudo planejado, cada passo ele planejava antes. Até mesmo, por exemplo, salvar a Casca. Naquele momento parece que ele salva ela, ele treina ela e ele torna ela capitã do bando dele, então parece que é tudo milimetricamente calculado. Então quando o Guts chega nessa nobreza, ele perde um pouco desse sentido dele, essa orientação, principalmente quando ele conhece a Charlotte, que ele pensa... Agora, se eu casar com ela, eu vou me tornar rei. Eu vou ser o legítimo, vou ser o herdeiro legítimo desse trono. Então, a gente tem um momento principal nesse arco, que é quando um nobre... Os nobres começam a ver que o Griffith tá brilhando demais. E aquilo incomoda eles. Porque, até então, ele não tava no meio onde tinha pessoas iguais a ele, mas agora também tem pessoas narcisistas lá que querem de tudo pra alcançar o objetivo delas. E aí eles pensam, não, vamos parar por aí, que ele não pode chegar aqui já dominando tudo. E aí um nobre arquiteta um plano pra assassinar o Griffith. Só que, obviamente, esse plano não dá certo. E como uma forma de retaliação, o Griffith pede pro Guts, que é aquele assassino particular dele, né, ir lá e assassinar esse nobre. Só que ele não pode deixar nenhuma testemunha. E infelizmente, quando o Guts chega nesse momento pra ele assassinar esse nobre, o filho pequeno dele tá lá. E aí, pro personagem do Guts, isso é um momento que machuca muito, porque ele tá indo contra todos os valores dele, a moral, a ética dele, porque ele tem que matar uma criança. Ele já tá arrasado, e quando ele volta, ele escuta a conversa do Griffith com a Charlotte, justamente falando que ele só considera aqueles como os ideais, os iguais a ele, quem segue o sonho dele, porque até então todo mundo seguia o sonho do Griffith, não seguia o sonho próprio. E aquilo pra ele era uma forma de desconsideração, era uma forma de caracterizar aquelas pessoas como inferiores. E aí o Guts tem toda aquela batalha, como eu já tinha dito anteriormente, e aí um momento muito decisivo, que é o Griffith perde, ele fica completamente desorientado, e aí a forma que ele acha consolo é na Charlotte. Ele dorme com a Charlotte e tem essa relação com ela, só que a Charlotte tem um pai, e esse relacionamento do pai dela é muito incestuoso, porque a Charlotte, ela lembra muito a mãe dela, e o pai dela tem esse desejo, tem uma cena bizarra, que é o pai dela depois lambendo ela depois do ato, e aí o pai da Charlotte fala, ele não vai sair impune, e aí é nesse momento que o Griffith perde tudo, que a gente percebe esse narcisismo destrutivo. Até que ponto o Griffith chegou para conseguir o que ele queria. Dessa forma, a gente já pode claramente caracterizar o Griffith com essa personalidade narcisista, que é esse padrão de grandiosidade, de ser único, de acreditar que ele é o melhor do que todos. E muito importante que as pessoas com personalidade narcisista, elas têm uma dificuldade em entender o sentimento do outro, que a gente chama dessa falta de empatia, né? Mas por que a gente acredita que o Griffith é do bem, que até então era justificável?
Porque em muitos momentos, gente, o Griffith ele não era completamente sem coração, assim. Por exemplo, um assunto muito comentado é que quando o Griffith ele vende o corpo dele, né, pra ele sustentar o bando, a gente não fala do que aconteceu antes. Porque o Griffith ele vê uma criança soldado morrer e era uma criança que servia ele. E aquilo deixa ele muito em choque. Ele fica tipo, não quero que mais ninguém do meu bando passe por isso. Então até o momento, na construção dessa ascensão do poder dele, ele constrói sim laços. Ele constrói laços com as pessoas do bando, ele considera elas ali, mas a questão é, considera somente até um certo ponto, porque elas ainda assim são inferiores ao Griffith. E a gente consegue perceber isso. Justamente por isso, uma das questões levantadas sobre a personalidade narcísica é justamente esse poder de se relacionar com as pessoas e usar elas para um autoaprimoramento. E é justamente isso que o Griffith faz. Ele se relaciona com elas, ele constrói o poder e tudo aquilo é para a ascensão dele, é para o melhoramento dele, para ele chegar e se tornar rei, porque ele vai dominar todo aquele reino, de uma forma ou de outra. Então, até aquele momento, até o momento do eclipse, a gente fica, caramba, tocou no meu coração, mas ele passou por isso, não, mas aconteceu isso aqui, dá pra gente justificar. Finalmente a gente chega nesse momento que é onde o Griffith ele passa mais de um ano trancado lá embaixo, ele perde, é arrancado os tendões dele, ele perde a língua, ele não consegue falar, e aí muito importante que além do Griffith perder também essa autonomia dele, que é muito importante, o Griffith também perde a beleza. Tudo aquilo em que ele construía também o carisma dele é perdido completamente naquele momento. Ele já não tem mais um corpo bonito, ele não consegue nem mesmo falar, ele não consegue andar. E aí naquele momento fica mais que claro pra ele que ele nunca mais vai poder ser o Griffith e ele nunca mais vai poder ser um líder, nem um rei, nem nada. Ele tá acabado. E aí a gente chega no momento que o Griffith é salvo, o bando se reúne novamente ali pra tentativa de resgatar ele. Tem um momento que toca muito, que é quando o Guts acha o Griffith e o Guts sente uma culpa profunda, porque foi logo depois da briga deles que o Griffith chega naquele momento. Mas mesmo assim, o Griffith coloca a culpa no Guts. E isso também é um momento, é uma característica muito grande da personalidade narcísica, porque ele não consegue aceitar que ele erra. A culpa é sempre das outras pessoas, a responsabilidade sempre é das outras pessoas. E aí tá ali o Guts chorando, pensando, meu Deus, o que eu fiz com meu amigo? E aí o Griffith fala, isso é culpa sua, eu tô, tipo, aqui porque foi você que fez isso comigo. Filho da puta. Diagnóstico filho da puta. Diagnóstico babaca. Fora tudo isso, o Griffith ainda tem uma característica que a gente chama de antagonismo dentro da personalidade narcísica, que é justamente o que faz ser esse narcisismo ser destrutivo. Porque até então, o narcisismo ter essa ambição até certo ponto não é ruim, ele vai atingir o sonho dele. Mas justamente por ele ter esse traço de antagonismo, de usar as pessoas ao prol dele, para ele conseguir os objetivos dele, que faz com que ele se torne mal, que é aí que a gente chega no momento final. Então, depois de a gente descrever todas essas características, não é possível que a gente ainda vai ficar do lado do Griffith, né, gente? O Griffith, apesar de chegar ali no momento, ele ter tido traumas e ter que passar por superações, mesmo assim não justifica o que ele fez. Porque em Berserk a gente tem um personagem que é o Conde, que ele poderia ter se tornado um apóstolo, ele poderia fazer parte da mão de Deus, só que quando ele descobre no momento final que ele precisa sacrificar a filha dele, aquilo não vale, não é o que ele quer. Então é um personagem que também possui ambição, mas ele não abdica de tudo pra chegar àquele ponto. E é justamente isso que o Griffith faz. Então, gente, pra finalizar, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da análise, quem sabe se vocês perceberam outras coisas que poderiam ter sido diferentes. E o que a gente acha, né, talvez se o Griffith tivesse escolhido outros caminhos, talvez se ele tivesse se aberto mais pros sentimentos dele, porque isso corrobora justamente por ele não entender os próprios sentimentos. Então fica aí, eu espero que vocês tenham adorado esse vídeo, deu um trabalhão. A análise, gente, ela é muito legal de fazer, mas dá um trabalho, a gente tem que selecionar certinho, é muito importante. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala também. Então é isso, muito obrigado. Só pra relembrar vocês, pra curtir o vídeo, compartilhar, dar o joinha. Aciona o sininho também pra quando chegar novos vídeos no canal vocês ficarem sabendo. Lembrando do link do Apoie-se, das camisetas e da nossa parceria com o Estilo Geek, beleza? Muito obrigada e até a próxima!